Bentornato, ciao tifoso bianconero. Finestra Bianconera, estavam com saudades, não esqueci de vocês. O último vídeo foi na segunda-feira, não é isso? A gente falou da conclusão do mercado. Hoje, dia 6 de setembro, isso, 6 de setembro, Finestra Bianconera, como você já sabe, o canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil. Estamos uma temporada na Itália, mas é um canal aí no Brasil, portanto, inscreva-se, ativa o nosso sino e você vai concorrer a alguns prêmios durante esse campeonato que começou há 15 dias atrás. Vai concorrer a alguns sorteios de produtos licenciados oficiais da Juventus. E claro, vai concorrer também a alguns brindes do canal, do Finestra, como por exemplo, aquela belíssima camisa personalizada que já tivemos aqui alguns felizardos. Um abraço ao Paulo Viviane. Tua camisa está comigo, Viviane. Espero voltar para o Brasil. Precisamos nos encontrar e entregar essa belíssima camisa. E claro, um abraço a todos vocês que acompanham o canal. Então, eu peço o seguinte, eu peço que espalhe para os seus amigos que existe um canal que fala da Juventus, porque assim, alguém como você que descobriu o canal e ficou feliz em saber que existe um canal brasiliano que fala da Juventus, também vai ficar feliz, porque é um espaço feito para vocês aqui debaterem, não só comigo, mas entre vocês, sempre com muito respeito. Eu estou de volta na Calábria e esse vídeo aqui é para falar um pouquinho ainda da conclusão do mercado, porque o dono do Paris Saint-Germain está um pouco bravinho. Isso me deixa muito feliz, porque se ele está bravo eu estou feliz. Vocês sabem da rixa que eu tenho com o dono. Obviamente não é uma rixa pessoal, não conheço, graças a Deus, não conheço esse tipo de gente pessoalmente, mas quem acompanha aqui desde a Copa do Mundo do Catar, enfim, sabe o quanto esse cara me enoja, junto com o Ceferin, com Gravina, presidente da Federação Italiana, e o Infantino. Quem acompanha sabe o quanto eu estimo esse tipo de gente. Palmas para o Comolli. Já depois a gente fala um pouco desse final de mercado e desse nervosismo. Ficou nervosinho nervosinho. Ele, né, dinheiro para ele não falta. Ele acha que pode comprar todo mundo com o dinheiro dele, mas não vai comprar. E ontem tivemos uma partida da maravilhosa data FIFA. Eu assisti a partida ontem à noite em Salerno. Hoje, meio-dia, peguei o trem, estou de volta na Calábria. Por isso esse cenário diferente. E eu coloquei aqui Gattuso 5, Estônia 0. Você não leu errado, né? Você não leu errado. Uma profunda estima e admiração pelo Rino Gattuso. Além de ser de DNA calabrês, como eu, aqui da Calábria, o Gattuso é uma pessoa de grande caráter. Eu diria o seguinte, quando ele assumiu a seleção italiana, nessa situação atual, nessa bucha, eu poderia criticá-lo e poderia bater palmas para ele, né? Criticá-lo não no sentido de dizer, pô, Gattuso, né? Você vai pegar essa bucha, você tem certeza? Não, mas dizer, pô, Gattuso, você vai dar uma mão pro Gravina? Por outro lado, você não merece isso, porque se a Itália não for para a Copa e existe essa chance real de não ir, você entra para a história como o Ventura e como o Mancini, mas o Mancini ainda ganhou uma Eurocopa, ainda fica... Você vai sujar, entre aspas, não o seu nome como treinador, que Gattuso teve pouco trabalho, lembrando que ganhou uma Copa Itália em cima da gente, nos pênaltis, quando o Sarri era técnico da Juventus e ele do Napoli, né? Mas sujar assim, entre aspas, o que você fez em campo, talvez não seja certo o termo sujar, mas você entra para a história como um treinador que foi colocado por esse cretino para salvar uma classificação, né? A culpa não é sua, tá? Antes que alguém diga, mas se o Gattuso... Não, a culpa não é do Gattuso. Então, por exemplo, quando o Ranieri disse não para o Gravina, eu bati palma, é isso aí. Tem que deixar o Gravina sozinho se ferrar, para não falar outra coisa. O Gattuso já não fez isso, já foi lá, né, aceitou de bate pronto e está ali fazendo esse início de trabalho na Nazionale di Calcio, na seleção italiana de calcio. Por outro lado, aí vem aquela coisa da estima, né? O Gattuso, ele não foge dos desafios, é um homem corajoso. E um homem corajoso, independente do campo, tá? Não estou falando só de futebol, na vida, o homem que é corajoso, que enfrenta os seus desafios
de peito aberto, de cabeça erguida, merece estima, merece aplausos. Então eu tenho uma grande admiração pelo Gattuso por ser um homem de coragem, e teve muita coragem em pegar a seleção italiana no momento que ela se encontra na história, né? Uma camisa tão pesada, como disse um amigo meu, Arides, vice-presidente do fã-clube nosso, é uma camisa tão pesada para ficar fora de 3 Copas do Mundo, ainda mais de maneira seguida. E repito, é uma chance real disso acontecer. Dito isso, a Itália bateu em bêbado, como disse o Arides, eu concordo com ele. Você pega um time, com todo respeito à Estônia, é um Zé Ninguém no Cálice, um Zé Ninguém no futebol mundial. A Itália tinha obrigação de fazer 5-6 pelo menos, e ela fez 5-6, até porque tem a questão do saldo de gols. Isso eu vejo positivo nesse início de trabalho do Gattuso, porque é o que eu falo da Juventus. Quando você tem um time forte e um time fraco, o que se espera? Que esse time atropele, que esse time ganhe. Porque se a Itália ganha de 2-1 ou de 1-0, significa que a coisa não vai, mas nem com reza. Se a Itália faz o que se espera, 5-6, opa, fez o que tinha que fazer. Fez o que faria a Espanha, fez o que faria a Alemanha, a própria França. Se pegasse uma Estônia, iam fazer 5-6 gols e não tomar nenhum. Donnarumma não sujou a camisa. Então, nesse ponto de vista, sim, acredito que o Gattuso começa fazer um trabalho, no meu modo de entender, psicológico, porque aí taticamente ainda é muito cedo. O Retegui fez 2 gols, o Moise Kean abriu o placar, enfim. Como é um canal que fala da Juventus, a gente não podia deixar passar a atuação, para quem viu a partida, do Cambiasso. Belíssima partida do Cambiasso, né? E infelizmente ele não vai jogar contra a Inter, mas é um jogador que acabou ficando na Juventus, não foi para o City, assim como o Miretti não foi para o Napoli, né? Atenção, Miretti não foi para o Napoli, o Comoli não deu 1 centavo para os times italianos, nem 1 centavo, né? Então eu acredito que eu torço muito pelo Gattuso, ragazzi. E enquanto tiver o Gravina, vai ser isso. Gattuso versus o outro time. Porque a Itália não pode resumir a figura cretina do Giuseppe Gravina. Esse cidadão conseguiu acabar com o futebol na Itália. Porque eu que venho muito para cá há muitos anos, eu nunca vi um desinteresse tão grande da torcida italiana pelo futebol da seleção. Da Nazionale, no caso, né? A gente não fala seleção, aqui a gente fala nacional. Porque os jovens e as crianças, quando tem jogo dos seus times, elas param para assistir. Elas consomem produtos oficiais dos seus times. Seja torcedor da Inter, da Juve, do Napoli, do Bologna, da Salernitana. As crianças param para assistir os jogos, né? Todo mundo acompanhando o início do campeonato. Não é que o italiano desgostou do futebol. O italiano desgostou da seleção. Parabéns, Gravina. Não existe mais aquele clima de Copa do Mundo, até porque são 2 que não vai, mas nem aquele clima que teve na última Eurocopa. Isso só vai ser resgatado se a Itália conseguir chegar numa Copa e conseguir chegar numas quartas de final de Copa. E se chegar numas quartas de final de Copa, aí vocês vão ver de novo aquele clima aqui no país. Ou seja, uma coisa que está muito longe de acontecer. Parabéns, Giuseppe Gravina, cretino. Dito tudo isso, ragazzi, eu não vou, enquanto tiver esse cara, me dá nojo falar da seleção, mas o jogador não tem nada a ver com isso. Bela partida do Cambiasso. O Gattuso, boas palavras dele no final da partida. E a Juventus fez aquilo que se espera, né? Temos um convidado especial no fundo. Olha quantos cachorros tem aqui dormindo. Acordei os cachorros. E a Itália fez o que tinha que fazer, 5-0. Segunda-feira é um jogo com Israel lá em Israel. Nesse momento Israel ainda está em segundo, mas tem um jogo a mais. Portanto, é o famoso jogo de 6 pontos. A Itália tem que ganhar para pegar o segundo lugar. E quem sabe, até o último jogo contra a Noruega em território italiano, se a Noruega piscar, se a Noruega tropeçar nessas aberrações do Calcio, desde que a Itália faça pontos, ela ainda pode sonhar com o primeiro lugar. Para mim, vai disputar a repescagem e não vai ser fácil. Ponto final no jogo da Itália. E falando do mercado da Juventus, e voltando para o início do vídeo, para concluir o vídeo, o dono do Paris Saint-Germain, o árabe lá, o Sheik, até esqueci o nome dele, me dá nojo também falar o nome dele, ainda bem que eu esqueci. Pessoas desagradáveis, a gente não gosta nem de lembrar o nome, muito menos o sobrenome.
ficou meio bravinho, porque o Colomani, a Juventus não fechou o negócio e tal. E na quinta-feira, conversando com uma das pessoas que me informam, né, de apelido Cesco, eu chamo ele de Cesco, ele falou para mim o seguinte: olha, o negócio estava quase saindo, porque o Paris Saint-Germain quer os 60 milhões e tentou empurrar ele para a Juventus por 50 milhões. Isso aqui é bastidor, tá? Tentou empurrar por 50, ou seja, o Paris baixou um pouco, dos 60 baixou para 50 milhões. O Colomoni olhou, fez o seguinte: agora está baixando 41 milhões, no máximo, 40 milhões, 40 a 41, barra 41. Vamos conversar, 40 milhões? O Paris Saint-Germain não quis conversar e o negócio não saiu. Entenderam? De 60, o Paris teria baixado a 50 milhões. O Comoli, vendo que eles baixaram, falou: não, eu não vou pagar 50 não, eu dou no máximo 40. E não aconteceu o negócio. E ele ficou bravinho. Ele, que eu digo, o dono do Paris Saint-Germain. Isso, ele tá bravo e eu estou muito feliz, né? Parabéns pro Comoli. Gosto do Colomani, mas não pagaria nem 50 milhões nele. E é torcer pro Openda fazer muitos gols. Os números ajudam, não é um jogador qualquer. E torcer muito para que a Juventus ache o seu caminho. Logo mais a gente vai fazer um vídeo. Não sei se a gente volta amanhã, mas segunda-feira tem vídeo depois do jogo Itália-Israel. Lembrando que não é só para falar tanto da Itália, tá? Enquanto tiver o Gravina, não é. Antigamente eu falava mais da seleção italiana. Então, se não saiam do canal, tá? Não descurtam o Finestra. Se você vê lá que é um jogo da Itália, não nos interessa, é só não assistir o vídeo, mas continue inscrito porque o canal é da Juventus, não é da Azzurra, tá bom? Like no Finestra Bianconera. Eu devo fazer um vídeo na terça-feira. Amanhã não prometo. Precisamos falar de um personagem chamado Gleison Bremer. Atenção. Ci vediamo ragazzi, buon sabato a todos. Forza Juve fino alla fine e forza Gattuso, sangue calabrese.